é o fato de que nós não estamos apenas estudando história antiga. Não é isso que estamos fazendo aqui. Nós não estamos nos debruçando sobre este livro apenas para estudar lições da antiguidade ou episódios na vida de um peregrino como Abraão e mais tarde Isaac, Jacó e esses patriarcas todos da nação de Israel. Não é esse o nosso objetivo, na verdade. E nem era esse o objetivo do escritor do livro de Gênesis. O escritor do livro de Gênesis não queria dar uma aula de história antiga para os seus leitores. Não era esse o objetivo. Não era mostrar como se iniciou a grande família, o grande povo de Israel. Não. Os objetivos eram outros. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de Gênesis, nós temos contato com promessas. Promessas que Deus fez. Promessas que Deus fez aos patriarcas. E o objetivo do livro de Gênesis é realçar, é destacar essas promessas. Mesmo a história que nós acabamos de ler, o autor do livro quis usar essa história e outras histórias. Nós temos na verdade, em Gênesis, uma trilogia de histórias Abrão-Ló. É uma trilogia de histórias Abrão-Ló. E essa trilogia dessas histórias, Abrão-Ló, todas elas visam destacar, têm por propósito destacar a importância e a relevância das promessas que Deus fez a Abrão. Sempre nós encontramos destaques nessa trilogia a essas promessas que Deus fez a Abrão. Por que essas promessas são importantes? Em especial para nós, por que essas promessas são importantes? Nós não somos israelitas. A maioria das pessoas que está aqui neste salão hoje não vem de uma descendência judaica. Por que essas promessas são importantes para nós? De que modo elas se relacionam conosco? Essas promessas são importantes para nós e elas se relacionam fortemente conosco, porque entre elas existe uma que diz: em ti, Abrão, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. E isso abrange todos nós. E quando nós pesquisamos a teologia bíblica, quando nós seguimos o fio da história bíblica, e observamos os seus contornos, as suas voltas, as suas direções, nós então descobrimos que Deus escolheu um meio através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Como isso aconteceria? Isso aconteceria porque um descendente de Abraão um dia seria enviado ao mundo. Um descendente de Abraão, um descendente de Isaac, um descendente de Jacó, um homem da tribo de Judá, um homem descendente de Davi, um dia nasceria, viria ao mundo. E esse homem, descendente de Abraão, ele seria o homem por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, nós encontramos uma conexão entre essas promessas e o Evangelho, porque esse homem, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, é Jesus de Nazaré. Ele é o descendente prometido de Abrão. Ele é o descendente de Isaac, de Jacó, de Judá. Ele é o descendente de Davi, e por meio dele todas as nações são abençoadas, porque pela fé nele, pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações podem se achegar a Deus. De forma que as promessas feitas a Abraão nos atingem. As promessas feitas de Abraão envolvem a longo prazo o Evangelho. E todos nós que cremos no Evangelho, acabamos, por assim dizer, em nos tornarmos, nós nos tornamos assim o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Nós cumprimos, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós que não somos judeus, nós olhamos para isso e dizemos: isso se cumpriu em mim. Eu não sou israelita.
eu não sou descendente de Abraão, eu não sou de tribo nenhuma de Israel, mas eu fui abençoado por meio dessa promessa. O Senhor enviou o seu filho e fez com que seu filho nascesse da descendência de Abraão, nascesse da linhagem de Davi, e o seu filho foi enviado ao mundo. E ele, sendo homem, descendente de Abraão, e sendo Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele tomou sobre si as minhas iniquidades. Eu era culpado, mas ele tomou sobre si os meus pecados. Eu era culpado e ele tomou sobre si a minha culpa. E eu deveria morrer por causa dos meus pecados. Eu era réu de morte. Eu deveria ser pregado numa cruz. Eu deveria ser o maldito de Deus, condenado e morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele, Deus homem, Deus encarnado, Deus da descendência de Abraão, ele tomou o meu lugar naquela cruz. E ele, sem ter pecado, ele tomou o lugar dos pecadores. Ele, sem ter nenhuma iniquidade, morreu no lugar dos iníquos. O justo pelos injustos. O justo no lugar dos injustos. E sofreu a punição pelo meu pecado. Não pelo pecado dele, mas pelo meu pecado. E agora, todas as pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, que olharem para ele, o descendente prometido de Abraão, e crerem nele, são salvos. Recebem o céu como herança. Habitarão na terra restaurada que ele prometeu a Abraão. Serão participantes das promessas feitas a Abraão. Poderão experimentar certos elementos relacionados ao novo pacto que ele prometeu que fará com o seu povo um dia. E por meio de todas essas coisas, então, nós nos relacionamos com essas histórias. Essas histórias, de certo modo, são as nossas histórias.